Bom dia a todos. Bom dia, gente. Eu sou o William Bonner e ele é a Fátima Bernardes. Professor Jefferson Pérez. Professor Rodrigo Moraes. E hoje nós vamos trabalhar com os conteúdos de história dentro da grande área Ciências Humanas, comentando aquelas questões que tiveram maior índice de erro, né, Jefão? As questões que nós consideramos que têm maior significância para essa prova que vocês vão fazer no sábado. Vamos tentar analisar, então, que habilidades e competências estão em jogo e essas principais habilidades e competências que vão ser cobradas de vocês nesse final de semana. É isso aí, gente. Eu deixo vocês aqui com o professor Rodrigo. Deixo vocês com o Rodrigo e daqui a pouco eu venho aqui para fazer as de História Geral. Ele está trabalhando com as de Brasil. Galera, valeu, um abraço, até daqui a pouco. Pessoal, agora sim a coisa ficou séria, né? Porque o Jefão pôde sair agora, a gente pode trabalhar com mais seriedade. Meninos, vamos aqui avançar. Gostaria de mostrar para vocês o que a gente está pensando. As questões selecionadas para o exame que vocês fizeram, aquele esquenta Enem, elas têm um eixo e uma habilidade a serem cobradas. Então a gente está falando de domínio de linguagens, é o eixo 1, tá? A habilidade de identificar o papel dos meios de comunicação social na construção, tá? Da vida social. Então, essa questão é uma questão interpretativa, é uma questão de análise interpretativa. Vamos à questão. Analise atentamente o cartaz da propaganda veiculado na década de 1960. Então, isso aqui para nós é importante. Tá dando já, a questão já está dando o momento, né, o período. Tá? Então, a gente vai ler o texto, né, que faz parte do tal cartaz. Então, vamos avançar para o cartaz. Olha que interessante, a gente tem, de um lado, um automóvel, década de 60, automóvel, a gente já pensa logo em quê? Indústria automobilística, né? Juscelino Kubitschek. O automóvel é um automóvel popular, é um Fusca, né? Ele, de um lado, está abraçadão no Fusca. De quem que é o Fusca? É dele, né? E do outro lado está ela. Quem está em volta dela? As crianças, né? Os filhos, né? Não é à toa que a gente fala que é filho da mãe, né? Tá lá os filhos do lado da mãe. Ele, de manhã, vai ao trabalho e volta à noite. Esse é o uso que ele faz do veículo. E ela? Bom, ela leva as crianças à escola, vai à feira, vai ao cabeleireiro, vai buscar a mamãe, né? Busca as crianças na escola, busca os sobrinhos para brincarem com as crianças que voltaram da escola, vai à costureira, leva a mamãe para casa, vai fazer compras na cidade, devolve os sobrinhos, vai visitar as amigas, vai ver a titia e por aí vai. Não é justo que ela tenha um Volkswagen só para ela? Ou seja, ela não tem um automóvel. Quem tem um automóvel é ele, está muito claro. Ela merece um automóvel, porque as atividades dela são inúmeras. Bom, aqui a gente está cobrando, vou voltar aqui mais uma vez, a gente está cobrando o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Não podemos esquecer isso, tá? Vamos lá de novo para a questão, as alternativas. Então, relacionando as informações anteriores com o contexto histórico, pode-se afirmar que a propaganda. Aqui eu coloquei marcado em amarelo a que teve, em vermelho a que teve maior incidência de erro. Aliás, a que foi mais assinalada no global dos que fizeram a prova. Em sequência, a letra A, que está em amarelo, e em negrito a resposta correta, que é a letra C. Agora vamos tentar analisar o que está em jogo nessa questão quando você marca a letra B.
Tá dizendo aqui que a propaganda ressalta a luta das mulheres para conquistar maior liberdade e participação na sociedade ao mostrar diferentes funções que a mulher poderia realizar. Queridos, não é isso que está em jogo nessa questão. O que está em jogo nessa questão não é um papel de uma mulher ativa na sociedade. É a questão de uma mulher que é a rainha do lar. Isso faz lembrar uma piadinha, né? Que o menino vai fazer a tarefa de casa, olha, tem que falar qual que é a profissão. Ah, meu pai trabalha, ele é dentista, ele é médico, barará. E minha mãe? Não, minha mãe não faz nada, ela só fica em casa. Mas a lista da mãe é essa daí que você está vendo do lado. É uma lista de fazeres ligados à vida doméstica. Então, não pode ser ressaltar a luta das mulheres para conquistar maior liberdade e participação na sociedade, apesar de que, na década de 60, isso existe. Essa luta existe. Contudo, não é isso que a propaganda ressalta. Aliás, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar propagandas do Fusca no mesmo período, vão ver que reforçam um olhar machista da sociedade. Então, qual é o reforço aí? É o estereótipo da rainha do lar, é a letra C. É para as mulheres, é o provedor para os homens. A mulher cuida do lar, o homem cuida da casa, inclusive da mulher. Nesse contexto, como a gente já havia comentado aqui, de desenvolvimento da indústria automobilística. A letra A está dizendo que revela, a partir da segunda metade do século XX, que as mulheres conquistaram plenamente sua autonomia política e financeira. Bom, fica bem claro quando a gente olha o senhor abraçado ao carro e a mulher com os filhos, né? Vamos voltar lá na imagem, que não é bem isso. Lembra até o Ricardinho, né? O magrelão, né? Tá ali do lado do carro. Não é. O Ricardinho é o dono do carro, a esposa dele é quem vai fazer as compras, é quem vai cuidar da família, é a rainha do lar. Olha, vamos pular aqui. Avancei demais. Vamos voltar. Eixo 4. Questão selecionada para a gente trabalhar hoje. Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Perceba que é uma habilidade bastante abrangente. Contudo, ela tem um primeiro verbo aí que abre, que é o comparar. E isso tem sido, a gente que está trabalhando aí há bastante tempo com o terceiro, a gente percebe que essa habilidade de comparar, ela é bastante exigida e é onde muitas vezes os meninos, vocês têm dificuldade. Não é na análise histórica, não é na questão de dar conta ou não do conteúdo. A questão é comparar na hora de analisar uma fonte. E aqui a gente tem duas fontes. É análise de fonte, é interpretativa. É comparação? É comparar, mas também é analisar e interpretar. Olha, vamos para o primeiro texto. O texto diz assim, ó. Clédson, manda lá o telão. De uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e surgiu outra como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa muito de cenografia. Olha aí a literatura, o Lima Barreto. O uso da literatura na história. Então, está pegando uma passagem de uma obra literária para falar de uma passagem histórica. Aqui a gente tem uma complementação. Não é só esse fragmento. Tem logo abaixo uma charge. E a charge, olha a legenda, satirizando as políticas públicas realizadas no Brasil no começo do século XX. Então a gente, mais uma vez, já sabe que é Brasil, sabemos que é início do século XX. Aí vem lá um morro com cara de favela e cara de triste. Tirando da cabeça desse morro, e quem é que mora no morro? Qual é a camada social? Qual é a classe social que mora no morro? A camada popular. Então esse sujeito, tá, com uma cara meio até blasé, tira da cabeleira do morro, como se tirasse um piolho, o povo.
É a delegacia de higiene. Olha lá. Tem uma no braço desse ser gigante, tá? Uma cruz que remete à ideia de saúde. E no pente está escrito delegacia de higiene. Então, meninos, leitura de imagem. É isso. Imagina que você tem que descrever essa imagem para alguém que tem deficiência visual. Imagina que você tem que descrever essa imagem para quem não pode ver essa imagem. É isso que ajuda a gente, é a dica para ler imagem. Não é só bater o olho, não, é olhar as minúcias. Bom, e agora então vamos lá, é comparar. A gente vai comparar, a habilidade é comparar. Vamos para o comando. O comando é o seguinte: a alternativa mais condizente com a análise das informações anteriores a respeito do Brasil no início do século XX é. Então, olha, tem que ser a alternativa mais condizente, tá? Vamos lá para a letra B, mais uma vez, aquela que foi mais acessada, né? Vou usar o termo aí, a que a galera mais marcou aí. Campanha de vacinação obrigatória contra a varíola causou descontentamento na população, provocando, inclusive, um importante movimento de contestação, que ficou conhecido como revolta da vacina. Bom, essa é aquela alternativa que ela está correta em si. Mas será que ela relaciona os dois textos? Vamos voltar, então, no texto e na imagem. O texto fala de que a cidade antiga desapareceu e surgiu uma nova. É sim a reforma do Rio de Janeiro, lá durante o governo do Pereira Passos, tá? Início do século XX, é 1904. Olha, mas tem uma outra coisa aí além disso. Tem a questão da imagem. Não é só o texto, é também a imagem. Vamos ver o que a letra C fala para nós. As reformas urbanas do Rio de Janeiro e as políticas sanitaristas transformaram profundamente a vida da população carioca, causando, inclusive, enfrentamento entre populares e as forças do Estado brasileiro. O que a letra C contempla que a letra B não contempla? Exatamente os dois textos. A questão da reforma e da vacinação. A letra A fala que a vacinação provocou um enfrentamento. Tá certo, mas não leve em conta a questão da reforma que está lá presente no texto e só considera a imagem, que é a questão da vacinação e a questão sanitária. Vamos para a nossa última questão, porque o Jefão está ali atrás das câmeras. Vocês que conhecem o Jefão, tradicional, já está ali fazendo alarde que eu tenho que acabar, e meu tempo está acabando, e está mesmo. Tá? Capacidade de argumentação. Mais uma vez, o eixo 14. Tá? O eixo não, desculpa, a habilidade 14. Vamos para a questão aqui. A gente tem dois textos. Tá? Um desses textos fala sobre a América Espanhola. E percebam, está falando de Índias, tá? Índias ocidentais, onde tem metais, cobre, ferro, chumbo, estanho, mercúrio e o mais importante, né? O ouro e a prata. Certo? Está dizendo que esse tesouro, tá, das Índias chega à Espanha. E que deve ser assim mesmo, porque Deus quis assim, tá? Deus diz que é assim mesmo, que uns reinos sirvam outros. Bom, vamos para o segundo texto. Está falando de Brasil. Está falando de Pernambuco, Tamaracá e Paraíba. Está falando de açúcar. Está falando que são carregamentos infindos, né? 130, 140 naus, navios, que vão para o reino. E que a sua majestade não gasta nada, só ganha. Claro, né? A terceirização do serviço. O português fez isso muito bem. Então aqui tem dois elementos muito interessantes. Uma América Espanhola, que cuida muito bem do seu território, que tem um pacto colonial muito rígido, porque lá tem ouro, porque lá tem prata, metalismo. E a gente está falando de um Brasil que a sua majestade nem gastar dinheiro gasta, porque a colonização foi basicamente terceirizada. Daí
a gente falar que a letra B, que ambos implementaram, comparando, falar que ambos implementaram um regime de porto único, não está certo. Porque o pacto colonial no Brasil foi relativamente frouxo se comparado ao da América Espanhola até a descoberta do ouro aqui. Tá? Então a melhor resposta para nós, vamos tirar aqui, a melhor resposta é mesmo a letra D, que enquanto os espanhóis desenvolveram a exploração de metal, os portugueses se concentraram na exploração do açúcar. Meninos, é uma questão bastante simples até. Tá? E agora eu vou chamar o Jefferson Pérez para vir aqui. Tá? Eu tinha mais uma questão, a gente sabe que não dá tempo de fazer tudo, nem sempre é como a gente espera. Vou deixar aqui no ponto para o senhor Jefferson Pérez. Palmas para ele. Valeu, meu amigo Jefão. A gente agradece vocês. Muito obrigado. Até mais. Meninos, bom dia, bom dia. Gente, agora que eu estou percebendo aqui, a cabeça do Rodrigo estava na Libéria, a minha está quase que na Tunísia. É que beleza, é coisa boa. Gente, então vamos rapidinho, porque nós temos um tempo a cumprir. A gente gostaria de ficar falando aqui o dia inteiro para vocês. Não dá, vamos que vamos. Então tá aí, a nossa primeira questão é relativa ao assunto mercantilismo. Para quem não sabe, mercantilismo, a política econômica das monarquias absolutistas, cujo objetivo era o enriquecimento da própria monarquia absolutista. Vocês estavam ouvindo o Rodrigo falar, o Rodrigo está falando desse assunto, né? A colonização portuguesa no Brasil, portanto, tudo a ver com o mercantilismo, cuja uma das bases essenciais é justamente a colonização da América, a exploração das riquezas americanas. Vamos ler a questão. O mercantilismo pode ser definido como um conjunto de práticas e doutrinas econômicas adotadas pelo Estado absolutista na Idade Moderna com o objetivo de obter e acumular riquezas. Olha que beleza. Então vamos lá. Aí tem que acertar aqui. Aê! Partindo do princípio de que a riqueza de uma nação era determinada pela quantidade de metais preciosos mantidos dentro do seu território, os estados absolutos desse período. Portanto, meninos, aí ó, mercantilismo se associa diretamente à preservação da monarquia absolutista. Tem autor que fala, olha, não fosse a colonização da América, as monarquias absolutistas ibéricas não teriam durado praticamente nada, ou teriam durado muito menos do que efetivamente 300 anos de monarquia absolutista. E aqui, bom, perfeito, uma das bases essenciais do mercantilismo, a questão do metalismo, a acumulação de metal precioso. Então a gente tem que ficar... A questão, né, o comando da questão está falando do metalismo. Então vamos lá procurar. Aqui eu usei mais ou menos o mesmo esquema do Rodrigo, vocês podem ver aí. Nós temos no negrito o que é a resposta correta. Então a resposta correta D. E a resposta em vermelho, a letra em vermelho, é aquela... A resposta errada que foi mais marcada. Não é que ela tenha sido mais marcada que a correta. Felizmente não tivemos esse problema. Mas olha só, o que está nos dizendo a alternativa E? Estabelecia a lei da oferta e da procura para garantir a livre concorrência e eliminar os entraves ao desenvolvimento comercial. Não, gente, não, prestem atenção. Um fundamento essencial do mercantilismo é a forte intervenção do Estado na economia, o rígido controle do Estado na economia. Quem vai criticar essa postura intervencionista é o liberalismo que vem ali no período do iluminismo, no período posterior, justamente de crítica ao antigo regime. Então, essa não pode ser em hipótese alguma. Falou em mercantilismo, falou em rígido controle do Estado sobre a economia, até porque vive-se no momento da monarquia absolutista, a monarquia absolutista interfere em absolutamente tudo, não tem escapatória. Vamos lá, agora a alternativa correta, utilizavam políticas intervencionistas para regular o funcionamento da economia e obter uma balança comercial favorável. Perfeito, é isso aí, intervenção, controle, política de balança comercial favorável, superávit na economia e assim você acumula metal precioso. Quer dizer, a ligação com o comando da questão está perfeita nessa alternativa D. Portanto, aí, D de dromedário, vamos à luta, meninos. Então, perfeito, essa daí tá morta.
Aí tem que acertar aqui. Então vamos lá. Ó, aí está o eixo, né? Domínio de linguagens. Então tá aí, como o Rodrigo especificou, a gente tem que ter compreensão do que está sendo dito e identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Então vamos procurar aí o que é que os grupos sociais estão fazendo para mudar o mundo. Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. A questão sobre clássica imagem referente à Revolução Francesa. Tá aí o que nós temos um padre e um membro da nobreza, tá? O padre com a batina, o membro da nobreza usando um uniforme que parece ser militar, com uma espada, inclusive, na cintura, e no solo, no chão, embaixo de uma pedra. Notem que próximo ao sujeito que está no chão, uma pá, portanto, é um trabalhador, um cara sendo esmagado. Tá? Então nós temos o quê? A nobreza e o clero esmagando as classes trabalhadoras francesas. Isso naturalmente é uma crítica a um dos princípios essenciais do antigo regime da monarquia absolutista, que é o privilégio dado a determinados grupos sociais, no caso, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza. Então tá aí, é uma charge de crítica ao antigo regime. Vamos ver, depois da charge, tá aqui, ó, a charge é obra de um artista francês anônimo, produzida no século XVIII, tematizando o contexto da Revolução Francesa. Nessa cena, a composição das personagens e outros símbolos evoca a... Gente, vejam bem, não dá... uma charge clássica do período do início da Revolução Francesa, criticando os privilégios do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza. Portanto, a alternativa correta A, perfeito, mas a alternativa errada, que foi mais marcada, olha só, permanência após a Revolução dos privilégios do clero e da nobreza, retratados nos dois sujeitos que se encontram sobre a pedra. Quer dizer, a pessoa foi enganada pela imagem onde aparecem os dois caras em cima da pedra, mas se esquece que a imagem ela foi produzida no contexto da Revolução Francesa, portanto, durante a Revolução Francesa. A gente não pode falar de permanência de privilégio. Está sendo uma crítica e esse modelo de privilégio vai ser extinto durante a Revolução Francesa, que baseia seus princípios nos ideais burgueses de igualdade político-jurídica. Portanto, permanência de privilégios, de casta, privilégio de riqueza continua, tá aí até hoje, mas privilégio de casta, privilégio de sangue, isso a Revolução Francesa vai abolir. É igualdade político-jurídica. Quando eles falam de igualdade, não é todo mundo igual, é igualdade perante a lei. Quando eles falam liberdade, não é liberdade de sair correndo pelado pela rua, não é liberdade de qualquer liberdade, é liberdade de expressão, de pensamento, de comércio. Isso são princípios que norteiam as nossas democracias burguesas até os dias de hoje. E vamos descer o pau na próxima questão, mandando aí um abraço para meus amigos, o Oswaldo, o Polvilho. O Polvilho deve estar bagunçando, o Marcelo Veião deve estar aí. Tá todo eu até imagino, estou até imaginando. Então vamos lá. Ó, capacidade de argumentação e comparar o significado histórico, geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional e mundial. Então, agora nós vamos discutir organização política e socioeconômica. Vamos ver o que está se questionando de organização política e socioeconômica. Vamos lá. Opa. Anda. Aê. Nossa! Ai, que medo, meu Deus! Olha que... Jesus, olha só. O Stalin e o Hitler. Olha só. Gente, nos países... Na União Soviética de Stalin, o coveiro parecia fisiculturista, de tanta gente que ele matou. O Hitler nem se fala, né? O coveiro na Rússia de Stalin estava igual o Barbosa lá, o nosso amigo Barbosa, o Zezinho, o Joãozinho Bombinha, né? Aqueles meninos fortes, né, gente? Então, olha, esses dois caras são tenebrosos, são dois assassinos de mão cheia, são caras terríveis. Meu Deus, o que esses caras... Então, vamos lá. O que a questão... Boa coisa, com certeza, não vem por aí. Vamos lá.
Em vez do Gandhi, né, e da Madre Teresa de Calcutá, tá lá o Stalin e o Hitler. Apesar de personificarem ideologias diametralmente opostas, e de se engalfinharem, olha, engalfinharem numa luta de vida e morte durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo de Hitler e o comunismo soviético apresentavam nas organizações políticas, na organização política, na condução do poder e na relação Estado-sociedade algumas semelhanças importantes. Dentre elas, o que o nazismo e o comunismo soviético tinham de semelhança, meninos? Matava pra caramba. Não, isso é verdade, isso é mais ou menos óbvio, isso aí todo mundo mais ou menos conhece. O que eles tinham de similaridade? Aqui nós tivemos muita gente marcando a E. E de escola, né, meninos? Não é I de escola, E de escola. O culto ao chefe e o nacionalismo exaltado. Um monte de gente marcou. Culto ao chefe, culto à personalidade. Tinha a foto desses caras até no fundo do vaso sanitário lá da casa da galera. É verdade. Culto ao chefe, perfeito. Mas nacionalismo exaltado não é característica do socialismo soviético, que defendia a internacionalização da revolução. O Hitler é que dizia, nossa, o povo alemão tem que matar todo mundo que a gente é o gostoso. O Hitler é que o fascismo em geral é excepcionalmente nacionalista. Não o socialismo soviético, que é internacionalista. Olha aqui. C de cebola, perfeito. C de sabedoria, o totalitarismo e o uso intensivo da propaganda. Perfeito. A gente, esse de sabedoria é zoeira, tá? O totalitarismo, ótimo. E o uso intensivo da propaganda no culto à personalidade. Faziam propaganda o tempo todo. Então, não tem o que discutir. Cuidado com esse detalhe. O comunismo soviético não é nacionalista, tá? Vamos para a próxima. Anda, miséria. Aê. Sai bolinha. Aê. Vamos lá. O enfrentamento e resolução de situações, problemas, e é aquela habilidade de analisar a ação dos estados nacionais, o que se refere à dinâmica de fluxos e piriri pororó. Tá? Então ainda é eixo 3, habilidade 8, vamos ver o que está sendo cobrado. Plano Marshall. Termina a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que nós vamos observar? A Europa está arrasada, está um bagaço. A Europa está um lixo. Tá, meninos? Uma guerra devastadora. O que é o Plano Marshall? O plano de ajuda dos Estados Unidos à reconstrução europeia. E aqui no gráfico, voltando ao gráfico, o que nós vamos observar? Olha só, quanto que a Inglaterra recebeu de ajuda? Recebeu um tarcílio de ajuda, né, meninos? Olha o tamanho da ajuda que a Inglaterra recebeu. Já a Islândia, coitadinha, recebeu uma cacajinha de rasteirinha de ajuda, só pequenininha ajuda. Tá certo, meninos? Olha então, o que nos chama atenção? Inglaterra, Grã-Bretanha, o país que mais recebeu ajuda. Perfeito. França vem depois. Alemanha e Itália logo em seguida. Alemanha Ocidental e Itália logo em seguida. Perfeito. Tá fácil de ver a diferença do gráfico. Países mais auxiliados foram Alemanha Ocidental, França, Grã-Bretanha e Itália. Aí vem a pergunta. Gente, é uma questão de observar o gráfico com cuidado. Não tem segredo. Olha o que muita gente marcou. Olha essa C. O interesse dos Estados Unidos em fortalecer a ordem capitalista nos países aliados e punir os derrotados na Segunda Guerra Mundial. Então tá, fortalecer a ordem capitalista? Claro, porque eles sabiam que no final da Primeira Guerra Mundial, com a crise econômica, veio a ameaça socialista. Agora eles não querem mais crise econômica, vão ajudar a recuperar a economia, mas vão ajudar também os países derrotados. Olha a resposta correta. A ajuda financeira efetuada pelos Estados Unidos aos países da Europa, o que possibilitou uma recuperação econômica desses países, impedindo a expansão do socialismo no continente. Por isso que eles estão ajudando a Alemanha, por isso que eles estão ajudando a Itália, porque eles já estão pensando no próximo conflito, que é a Guerra Fria. Gente, não temos mais tempo. Vem cá, Rodrigão, vamos à luta. Meninos, gente, olha. Aê! Gente, ó. Muito bom estar com vocês, seja na sala, seja no vídeo, em qualquer lugar. É o que faz valer a pena, né, Jefão? É o que faz valer a pena. A gente ama vocês, a gente ama dar aula e a gente quer vocês nas melhores, a gente quer vocês nas melhores universidades do universo. Olha, tá?
Lembrem-se das aulas, tranquilidade acima de tudo. A gente vai ficando por aqui e logo na sequência vem os professores de geografia. Ricardinho e Célia. A gente agradece muito a presença de vocês. Um breve intervalo e a gente volta. TV Senec. Valeu, galera. E obrigado pelas felicitações de aniversário. Muito obrigado a todos vocês. A gente ama vocês. Falou, Valeu. gente. Ó, abração pra todo Tchau. mundo. Valeu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Ricardo Augusto, professor de Geografia do Brasil. Do lado, a professora Célia, professora de Geografia Geral. Nós estaremos aqui fazendo comentários a respeito das questões do Esquenta Enem. Muito bom dia a todos. Minhas crianças, sejam bem-vindas. Nós vamos falar de Geografia Geral e, na Geografia Geral, nós vamos tratar umas questões cujas habilidades são recorrentes do Enem. Por exemplo, essa habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Todas as provas do Enem, nós temos essa habilidade para cumprir. Então, nós vamos ver a primeira questão, para vocês observarem que, nessa questão, nós temos uma imagem e ela está pedindo duas coisas para vocês. Ela está pedindo, em primeiro lugar, se vocês conhecem os rumos de orientação e se vocês entendem como é a morfologia do relevo de acordo com a proximidade ou a distância das curvas de nível. Como vocês estão observando, aqui, ó, a Nordeste, nós temos as curvas de nível com uma aproximação muito grande entre elas. E hora que você está vendo aqui, ó, por exemplo, a Sudoeste, ou a Noroeste, ou mesmo a Sudeste, você está percebendo que as curvas de nível estão mais distantes umas das outras. Então, na realidade, quanto maior a proximidade entre as curvas de nível, mais acidentado é o relevo, ou seja, é um relevo mais íngreme. Quanto maior a distância entre as curvas de nível, mais plano é o relevo. Então, vocês vão observar o seguinte, na alternativa A, ele está dizendo, ó, terreno íngreme ao nordeste e aplainada ao oeste e leste. Está certinho. A nordeste, curvas de nível próximas, terreno íngreme. E a oeste e a leste, curvas de nível mais distantes, portanto, terreno mais aplainado. Então, é uma leitura cartográfica. E quando nós vamos fazer essa leitura cartográfica, não só as curvas de nível são importantes, tá, gente? Vamos lembrar que a legenda, que as cores, que as escalas, as projeções são importantíssimas para a gente fazer uma leitura de imagem. Na questão seguinte, nós vamos ter aqui uma questão de geografia econômica, e aí essa habilidade é identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Neste caso aqui, nós vamos ter nessa questão um embate econômico entre a China e entre algumas empresas, entre elas uma brasileira, uma britânica e uma australiana. Vamos ver a questão. A Associação Chinesa pede boicote às mineradoras. O presidente da Associação de Ferro e Aço da China pediu que os importadores licenciados do país boicotem 3 grandes empresas de minério de ferro nos próximos 2 meses. Então, ele está pedindo para boicotar as importações da Vale, que é a brasileira, da BHP, a inglesa, e da Rio Tinto, a australiana. Por quê? Porque essas empresas estão colocando mudanças nos acordos de compra e venda, determinando a elevação do preço dos minérios. Meninos, quando as empresas fazem um acordo para determinar o preço da mercadoria,
ou as cotas de produção, isso se chama cartel. Esse acordo comercial é um cartel. Então, a resposta correta, o governo chinês mostrou a sua ação estatal porque as empresas estavam fazendo um cartel elevando os preços do minério no território deles. Por que não é uma holding? Porque holding se refere a um grupo acionário. Então, um grupo possui a maior parte das ações em todas as empresas de um conglomerado econômico. Por que não é um dumping? Porque o dumping, gente, é uma prática ilegal de mercado. É quando as empresas, se estão vinculadas a um cartel ou não, o que elas fazem? Elas procuram fazer uma prática ilegal do mercado para falir outra empresa. Por que não é um oligopólio? Porque o oligopólio representa empresas que oferecem o mesmo produto do mercado, mas concorrem. Então, não tem um preço só, tem oscilação de preço que elas concorrem. E não pode ser a época, isso aqui representa um monopólio único. Então, essa ação dos estados está caracterizada aí. Na próxima questão, nós vamos selecionar argumentos favoráveis ao contrário, às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Aí, gente, vem a revolução técnico-científica informacional. Aí vem o pós-fordismo, toyotismo, a produção flexível. Então, olha o que ele está dizendo. A revolução técnico-científica produzida no século XX trouxe profundas mudanças nos sistemas de produção e nas relações de trabalho, que incidem diretamente sobre a organização do espaço geográfico. Acerca das novas formas de relações de trabalho nessa terceira fase da Revolução Industrial, é possível afirmar. Letra A, não é possível afirmar. Olha aqui, gente, o desemprego foi reduzido, os sindicatos foram fortalecidos? Nananina não, né, gente? Se a terceira Revolução Industrial põe automação da produção, então a máquina substitui o homem. Dá um desemprego chamado desemprego estrutural. E, por outro lado, se eu tenho desemprego, eu tenho excesso de oferta de mão de obra. Qual é o sindicato que se fortalece numa situação dessa? Nenhum. Então, a terceira Revolução Industrial, ela marca enfraquecimento do sindicato, ela marca aumento do desemprego, sobretudo desemprego estrutural. A letra B, o sistema de flexibilização da produção, modelo toyotista, acarretou mudanças nas relações de trabalho, aplica-se apenas à indústria japonesa. O que é isso? A indústria norte-americana, a indústria europeia e mesmo a indústria brasileira não estão aplicando esse processo, ou totalmente ou parcialmente. Então, o modelo surge no Japão, mas ele se espalha pelo mundo. Né? Então, essa está descartada. A terceirização tem sido utilizada pelas empresas e como uma das formas de flexibilização do trabalho? Corretíssimo. Gente, no sistema fordista, as unidades fabris eram gigantes. Produzia-se tudo para o produto principal lá. Se precisasse um parafusinho desse tamaniquinho, eles tinham uma seção para produzir o parafuso. No modelo toyotista, pós-fordista, eles passam para terceiros a produção desses equipamentos. Então, verifica-se uma terceirização da produção. Na D, por que ela está errada? O regime de trabalho permanente nas empresas industriais ampliou os direitos sociais dos trabalhadores. Meninos, se há uma substituição da mão de obra por máquina e se a empresa terceiriza a atividade, como é que vai ter direito trabalhista garantido? Está errado. A substituição progressiva do trabalho humano pelo informatizado foi restrita aos setores agrário e industrial. Não, gente, setor de serviços. Vamos lá no banco para vocês verem o caixa eletrônico. Que maravilha que é o caixa eletrônico. Até a tia Célia mexe no caixa eletrônico, é uma maravilha, né? Então, observe, limita, gente, tira. Trabalho não foi restrito ao agrário e industrial. A outra questão, ela vai
ser outra vez uma questão de geografia física, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Então, nós vamos entender as linguagens. Observe vocês uma coisa, meus queridos. Olha o mapa que eles colocaram. Vocês estão vendo nesse mapa que houve um terremoto e que o epicentro foi na costa japonesa. Mas observe que eu estou aqui, ó, no Círculo de Fogo do Pacífico, local de encontro de placas tectônicas e local extremamente instável, com muitos vulcões e terremotos. Essa é a região do Círculo de Fogo do Pacífico. Veremos o que eles vão perguntar a respeito disso. Quando eles vão perguntar a respeito disso, ele diz assim: 20 países viveram horas de nervosismo, pois foram alertados da possibilidade de serem invadidos por ondas gigantes formadas pelo movimento da tectônica na costa japonesa. Os países alertados sobre os problemas estão restritos à placa tectônica responsável pelo tsunami, incluindo o oeste europeu? Voltando no mapa, queridos, o oeste europeu, ele está no Círculo de Fogo do Pacífico? Não. Então, essa não pode ser. Na outra, a B, situa-se a oeste e norte do Japão, incluindo a Rússia. Observa o seguinte, situa-se a leste do Japão. Na C, localiza o hemisfério setentrional atingindo o norte europeu. Observe, criança, o norte europeu está aqui, longe do Círculo de Fogo do Pacífico. Situa-se no litoral do Pacífico, incluindo os países latino-americanos? Corretíssimo. Por quê? O litoral do Pacífico, incluindo os países latino-americanos, estão no Círculo de Fogo do Pacífico. Portanto, região instável e, portanto, região que poderia facilmente chegar a esse tsunami. Fazem parte do Extremo Oriente, como é o caso da Índia e Paquistão? Gente, está errado, porque a Índia e Paquistão estão aqui no sul da Ásia, e o Extremo Oriente é essa parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Então, vocês vão perceber que sempre teremos alguma questão que vai falar e vai exigir de vocês a interpretação de gráficos, de tabelas. E olha, crianças, o que a gente deve fazer? Deve analisar com atenção esses gráficos, essas tabelas, ver o comando da questão, olhar os gráficos e as tabelas com muita atenção, porque são questões que a gente consegue sair delas facilmente e conseguimos automaticamente fazer uma resolução mais perfeita, uma resolução precisa, porque nós temos que ser rápidos e precisos na resolução. Crianças, muito obrigado pela atenção. A tia Célia lhes deseja uma boa prova. E agora nós vamos chamar o professor Ricardo Augusto, o nosso Ricardinho, o fera em geografia do Brasil, para falar com vocês. Com vocês, o mestre. Tá? Ô, Celinha, obrigado pelas palavras. Caneta. A próxima questão. Bom, a questão de número 965, né, ela afirma o seguinte: no mapa a seguir estão representadas as temperaturas, máxima e mínima, de um determinado dia de 3 localidades. É importante que você, candidato, você aluno, perceba uma coisa. Essa localidade A, ela sofre a influência de forte umidade. Umidade esta oriunda não só da atuação de massas de ar, como no caso específico a massa equatorial continental, que é uma massa de ar quente e úmida, que tem a sua origem no noroeste da Amazônia. No inverno ela fica reclusa a essa região, mas no verão ela se expande, atuando em toda a região norte, parte do nordeste, centro-oeste, sudeste, chegando até o sul. Assim como também a influência da massa equatorial atlântica, que no inverno ela entra por esse golfão amazônico, atuando também na Amazônia Oriental. Por outro lado, a evaporação, em virtude da
da bacia hidrográfica não só amazônica, mas também Tocantins-Araguaia, e assim evaporotranspiração. A localidade B, ela sofre a influência da continentalidade, assim como também de massas de ar, como massa equatorial continental, que avança provocando chuvas no verão nessa região, como a massa polar atlântica, que no inverno ela avança por essa calha, não só do Rio Uruguai, Paraná, Paraguai, chegando até a região norte, provocando o fenômeno friagem. A localidade C, ela sofre a influência da maritimidade, correntes marinhas, massas de ar, como a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica. Por outro lado, na questão, é necessário que você também perceba a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. No caso específico, a amplitude térmica. No caso específico, a amplitude térmica na localidade A é em torno de 5 graus Celsius. A amplitude térmica na localidade B é em torno de 9 graus Celsius. A amplitude térmica na localidade C gira em torno de 3 graus Celsius. Bom, analisando o item A, a amplitude térmica de B é maior que a de C, isso é correto. Porém, invalida o item o seguinte detalhe, devido à altitude. Devido à altitude, não, devido à continentalidade. Na alternativa B, a amplitude térmica de C é menor que B, também é correto, pois tem menor influência da maritimidade, não, maior. No item C, afirma, apesar de A estar no interior do continente, sua amplitude térmica é pequena, pois há influência de correntes marinhas. Como pode haver influência de corrente marinha se está no interior do continente? Portanto, errado. A influência lá, como eu já disse, é de massas de ar, a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica e a massa polar atlântica no inverno, atingindo aí essa porção oeste da Amazônia, provocando fenômeno friagem. Mas a maritimidade em virtude da evaporotranspiração, a evaporação e entrada de umidade oceânica, através dos ventos alísios, que, por sinal, formam o que chamamos de rios voadores. No item D, a amplitude térmica de B é maior que A, devido ao efeito da maritimidade da região, não, continentalidade. Nessa região centro-oeste, mais especificamente a região aí do Mato Grosso, uma forte influência da continentalidade quando comparado com a maritimidade. No item E, diz, a amplitude térmica de A é menor que a de B, devido à grande influência da umidade na região. Isto é correto. Portanto, alternativa certa, a letra E. Próxima questão. Observe a imagem. Bom, se vocês verificarem essa imagem, vocês verão que ela tem uma formação florestal. E veja bem, a vegetação em questão é a floresta pluvial equatorial, presente no território brasileiro. Sobre ela, podemos afirmar que, bom, primeiro fato, trata-se da floresta amazônica, floresta latifoliada equatorial. Ela possui como características ser florestal, ou seja, as espécies predominantes são de grande porte, heterogênea, higrófila, ou seja, ela convive no ambiente úmido, hidrófila, como por exemplo as espécies que dominam a região da mata de Igapó, mata de várzea. Portanto, seguindo aí aos itens. Item A. Seu clima apresenta amplitude térmica anual menor do que a amplitude térmica diária e, em consequência, é caracterizado por uma grande diversidade biológica. Isso é correto. Como vocês viram no exercício anterior, a amplitude térmica, no caso diária, vai girar em torno aí de 5, 6 graus, dependendo da região. Mas a amplitude térmica anual do clima equatorial gira, em média, em torno de 3 graus Celsius. Ao mesmo tempo, esse domínio vegetativo presente na região amazônica apresenta uma grande biodiversidade. Portanto, o item A
correto. Onde está o erro em B? Esse bioma aparece em áreas de alta latitude não, ou seja, próximo da linha do Equador, e em domínios de elevada temperatura e umidade. Elevada temperatura e umidade, tudo bem, mas alta latitude, não. Alta latitude nós poderíamos considerar de 30 graus de latitude, tanto norte quanto sul, até os 90 graus. No item C, as espécies predominantes se caracterizam por serem latifoliadas, decíduas. Elas não perdem suas folhas. Ela tem como característica ser perene, xerófilas. Isso é característica, no caso específico de um bioma no Brasil, a caatinga, de forma isolada, algumas espécies dentro do Pantanal, e bastante estratificada. Portanto, errado devido à situação apontada como decíduas e ser xerófilas como características da floresta latifoliada equatorial. No item D, o clima de toda a região apresenta elevado índice pluviométrico com alternância sazonal entre estação chuvosa e uma estação seca. Existe uma estação seca, inclusive considerando até uma possibilidade de ampliação dessa estação seca com o processo de desmatamento, que diminui a evaporotranspiração na região na franja da Amazônia, ou seja, na periferia da Amazônia. Mas, no noroeste da Amazônia, área de atuação durante todo o ano da massa equatorial continental, as chuvas ocorrem o ano todo. Não há pequena estação seca. E aí afirma, em toda a região, não. Essa situação, portanto, de uma pequena estiagem está restrita à franja da Amazônia. No item E, a vida animal nos estratos mais superiores da floresta é muito escassa por conta da elevação ou da elevada insolação. Errado, pelo seguinte detalhe. Existe uma diversidade muito grande, não só da fauna, mas também da flora. E nesse caso específico, a fauna, existe um número enorme, não só de espécies de aves, mas também de primatas, habitando essas copas, os estratos superiores desse domínio florestal. Ou seja, alternativa A, correto, uma questão tranquila. Próxima questão. Essa questão de número 970, ela diz o seguinte, Matopiba. Matopiba, na realidade, é um termo que se refere à área de destaque do agronegócio no estado do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. No Maranhão, o principal polo produtor de agronegócio é o município de Balsas. No Tocantins, destaca-se Araguaína. No Piauí, Uruçuí. Na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e Barreiras. Bom, é uma região onde o clima predominante é o clima tropical tipo, com 2 estações bem definidas, chuvas concentradas no verão, estiagem no inverno. Isto favorece a prática agrícola. O relevo predominante é planáltico, porém na forma tabular, com presença de chapadas. Isso também favorece a mecanização do campo. O solo é profundo, porém apresenta uma elevada acidez. O nível de fertilidade é baixo e médio. Isso requer, portanto, a adoção da calagem, a adoção de adubos e fertilizantes, e que, na realidade, esses grandes investimentos necessários são praticados por empresas rurais e latifundiários, ou seja, acaba excluindo o pequeno proprietário, pequeno produtor, considerando a capacidade de investimento. E na questão diz, o interior nordestino é considerado como lugar da seca, da terra inóspita e da miséria. Porém, surge nesta sub-região uma área que foi denominada pela população local de Matopiba, que, no cenário brasileiro atual, está sendo apresentada como uma das maiores potências do agronegócio. Observe a ilustração a seguinte. Vocês têm aí um gráfico destacando que a safra agrícola no período 2008-2009 foi da ordem de 5,2 milhões de toneladas. No período, a safra 2009-2010 foi de 6
6,4 milhões de toneladas. A safra de 2010-2011 foi de 7,5 milhões de toneladas. 2011-2012 foi de 7,48 milhões de toneladas, uma pequena queda, mas a gente pode considerar como estabilidade, uma estabilização na produção. E no período 2012-2013, a produção foi da ordem de 7,9 milhões de toneladas. A área ocupada, ou a área definida como Matopiba, é da ordem de 414.381 quilômetros quadrados. Aos itens agora. A área está geograficamente, o item A, a área está geograficamente localizada em espaços de vegetação do Cerrado, das regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Verifiquem vocês que o norte do Tocantins tem como... Existe uma área que a vegetação é a floresta latifoliada equatorial. No caso específico de Araguaína, 60% do município apresenta a floresta amazônica. E, logicamente, 40% vegetação de transição, mais especificamente o cerrado. Mas vamos considerar que é uma área de domínio de cerrado. Por outro lado, o estado de Tocantins faz parte da região norte e não nordeste. Portanto, neste item seria melhor ter incluído a região norte como fazendo parte deste Matopiba, ou desta região caracterizada como Matopiba. No item B, diz assim: a soja teve em 5 anos uma expansão aproximada de 150% das terras produtivas. Como que eu posso analisar, ou como que eu posso chegar à conclusão de uma expansão de 150% de crescimento de área utilizada produtiva, se eu tenho apenas um dado de área, ou seja, os 414.381 quilômetros quadrados? Eu não tenho um outro dado considerando área para fazer esse parâmetro. Então eu não posso afirmar que houve um aumento de 150% da ocupação de terras produtivas. Por outro lado, em 2008, a safra de 2008-2009, a produção foi da ordem de 5,02 ou 5 milhões de toneladas. Já a safra de 2012-2013 foi de 7,9 milhões de toneladas. Ou seja, houve um crescimento produtivo ao longo do período 2008 até 2013 de 56,8%. Ou seja, não houve quadruplicação na produção. Portanto, errado este item. No item C, afirma o seguinte: uma estabilização do volume de produção, podemos considerar como até correto essa estabilização da produção, porque a diferença nessa safra 2010-2011 para a safra 2011-2012 de apenas 100 toneladas, porém, e uma retração da ocupação de terras produtivas. De novo, nós não temos outros dados a não ser os 414.381 quilômetros quadrados para analisar se houve expansão ou retração da produção, ou melhor, da área ocupada. Portanto, errado. Falta valores, falta outro valor para que eu possa fazer essa comparação. Na alternativa D, o Oeste Baiano é uma área mais promissora para a cana-de-açúcar, cuja produção deverá crescer e atrair a implantação de usinas de etanol na região. Observa-se que a partir de 2008, com a crise financeira mundial, houve uma retração da oferta de investimentos, de capital, para empréstimos. Ao mesmo tempo, 2010, 2011, 2012, até mesmo 2013, foram anos marcados por ocorrência de seca. E isso também vai interferir na produção. O governo brasileiro, a partir de 2008, até para, de certa forma, ter um certo controle sobre o processo inflacionário, resolveu manter o preço dos combustíveis. E automaticamente isso acabou interferindo no preço do álcool, que não pôde haver evoluções em termos de preço. Ou seja,
a situação de retração da oferta de financiamento, as secas ou a estiagem, somado à manutenção do preço dos combustíveis no Brasil, isso desestimulou a produção sucroalcooleira. O setor sucroalcooleiro no Brasil está vivenciando uma crise. Portanto, houve uma expansão? Não, houve uma retração. Vale destacar que a principal região produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a região Sudeste, merecendo destaque o estado de São Paulo. No item seguinte, no item E, o produto agrícola de destaque é a soja, com cultivo altamente mecanizado, sendo dominado por poucos e por fortes grupos intermediários. Isto é correto. Nesta região caracterizada como Matopiba, como eu já afirmei, é destaque o cultivo da soja, do milho, do algodão, e que, em virtude desse cultivo neste ambiente requerer elevados investimentos de capital e de tecnologia, esta prática não é exercida por pequenos proprietários, ou seja, é praticado por empresas rurais, por latifundiários que estão inseridas no agronegócio. E quando nós falamos no agronegócio, trata-se de um conjunto de sistemas que envolve uma produção intraporteira e pós-porteira. Essa produção, inclusive considerando ali a área cultivada, ela vivencia alguns benefícios, como, por exemplo, a proximidade com o mercado consumidor, a existência de infraestrutura que permite a expansão desse escoamento para o mercado exterior, considerando, por exemplo, a ferrovia transnordestina, no futuro a ferrovia norte-sul, a utilização dos portos como em Belém, em São Luís do Maranhão, Itaqui, Porto Ponta da Madeira, o Porto de Pecém, até mesmo o Porto de Recife, onde esta produção praticada na região do Matopiba é voltada ao mercado exterior, em especial para a China. Bom, o tempo acabou. Chamo a Célia agora. E aí, seu Ricardinho? Parabéns. Obrigado, a senhora também. Crianças, nós vamos encerrar a nossa apresentação, desejando a vocês toda a concentração, todo o sucesso nessa prova do Enem, mandando um enorme beijo no coração de cada um de vocês. Nós amamos vocês, você sabe o quanto nós os amamos. E daqui a 5 minutos, vocês vão ter uma aula e tanto, viu? Porque vai entrar os 2 garotos lindos, maravilhosos, da filosofia e sociologia. Então, nós vamos ter o professor Wilson e o professor Danilo. Um beijo a todos e boa sorte nas provas de amanhã. Boa sorte e sucesso a todos. Bom dia a todos, meu nome é professor Wilson, professor da Rede Cenecista na área de Filosofia. E eu sou o Danilo, professor também da Rede Cenecista e professor de Sociologia. Então, pessoal, hoje nós estaremos aqui com vocês, fechando esse Esquenta Enem na grande área de Ciências Humanas e suas tecnologias, resolvendo algumas questões de Filosofia e de Sociologia. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso momento de hoje. Primeiro momento, eu queria compartilhar com vocês essa importância da gente analisar as competências e habilidades exigidas na área de filosofia pelo Enem. Então, senhoras e senhores, no Enem, as habilidades e competências exigidas para o aluno na área de filosofia está bem além do mero domínio de alguns conceitos da história da filosofia. Então, de Platão, da filosofia grega antiga, até Sartre e o existencialismo contemporâneo, a filosofia, a história da filosofia se coloca como a história dos conceitos. Então, os conceitos, a gente pode defini-los como sistemas de pensamento, como formas de expressão da razão nos mais diferentes níveis. Então, meninos e meninas, o que o Enem irá exigir por parte de vocês é algo que ultrapassa o mero domínio desses conceitos. Então, os conceitos filosóficos, eles acabam por exigir de nós uma habilidade de leitura que ultrapassa esta história da filosofia. Então, o conceito, ele pede que nós tenhamos a paciência de estabelecer conexões.
Então, na área de filosofia, conhecer é estabelecer conexões. Não se esqueçam disso, porque justamente isso vai ser fundamental para que a gente possa estruturar durante a prova do Enem uma atenção especial aos textos motivadores, meninos e meninas. É fundamental, durante a prova do Enem, que nós consigamos identificar o tema dos textos motivadores, o argumento, o posicionamento central do autor. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, nós temos que estruturar uma leitura filosófica dos textos do Enem. Nós temos um exemplo muito claro aqui, né, que pode ser estruturado a partir dessas perguntas que podem nos ajudar diante dos textos motivadores, tanto em todas as áreas da prova do Enem. São o seguinte: quais são as premissas explícitas e implícitas no enunciado? Então, atenção ao enunciado, meninas e meninas. É necessário que nós façamos essa leitura filosófica dos textos. Como tomar a conclusão ou continuidade do argumento desenvolvido no texto motivador de maneira lógica e coerente nas alternativas. Então, isso é fundamental para que a gente possa ter uma prova bem tranquila durante o Enem. Um exemplo que tem aí é a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, no ano de 2013, em que uma questão do Enem acabou brincando com o pensamento imobilista do Parmênides, filósofo pré-socrático, né, que está justamente brincando, discutindo essas questões do movimento. Então a filosofia, meninos e meninas, ela está presente no Enem para além da história da filosofia. É necessário que nós, então, tenhamos essa leitura estrutural, filosófica de todas as questões e dos enunciados do Enem. Então vamos passar agora, meninos e meninas, à resolução de algumas das questões do nosso simulado que vocês realizaram aí durante as últimas semanas aí de maneira online. Para começar, meninos e meninas, nós temos uma questão que vai trabalhar diretamente essa relação do conhecimento humano. Então ela vai trabalhar a questão do empirismo do filósofo escocês David Hume. Então, o enunciado da questão nos diz: para Hume, portanto, a causalidade resulta apenas de uma regularidade ou repetição em nossa experiência de uma conjunção constante entre fenômenos, que por força do hábito acabamos por projetar na realidade, tratando-a como se fosse algo existente. Se atentem, meninos e meninas, essa primeira parte do texto motivador já nos mostra claramente que a causalidade, na perspectiva do filósofo empirista David Hume, não pode ser atribuída meramente aos fenômenos naturais. A causalidade, para Hume, é, nessa perspectiva, uma relação de ideias, senhoras e senhores. Isso é muito importante para a gente ter em mente, já como o enunciado já antecipa um pouco o caminho da questão. Continuando a leitura do texto motivador, é nesse sentido que pode ser dito que a causalidade é uma forma nossa de perceber o real, uma ideia derivada da reflexão sobre as operações de nossa própria mente, e não uma conexão necessária entre causa e efeito, uma característica do mundo natural. Então percebam, senhoras e senhores, que o enunciado já nos dá várias pistas em relação à forma como David Hume trabalha a noção de causalidade. Então aí nós temos, a partir de agora para vocês, o comando da questão. O comando é muito claro. De acordo com o texto e com seus conhecimentos sobre a causalidade em Hume, é correto afirmar. Percebam a alternativa D, senhoras e senhores. A partir da leitura estrutural do texto motivador, não há outra possibilidade de encontrar outra alternativa que seja coerente com o texto motivador e com a filosofia de David Hume. Percebam, é impossível obter conhecimento sobre a relação de causa e efeito entre os fenômenos. Então, se atentem que durante as respostas do simulado, muitos de vocês caíram aí nesse erro de pensar a alternativa B. O conhecimento das relações de causa e efeito decorre da experiência e do hábito. Notem de maneira clara que o texto motivador já colocava que o conhecimento, na verdade, das relações de causa e efeito é uma ideia e não uma propriedade do mundo natural, né? Então percebam que a própria alternativa A também acaba que mostra de maneira clara que a causalidade é, antes de tudo, uma propriedade da ideia, né? Então isso é muito importante. Lembrem-se, o filósofo empirista David Hume trabalha a ideia de causalidade a partir de uma ideia, a partir da questão do hábito, da repetição de fenômenos no mundo natural, e não como uma lei do mundo natural, ok? Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos para as questões de sociologia. E assim como o professor Wilson fez um apanhado geral do que é esperado de você para essas questões, e principalmente lá para o seu Enem, vamos para as questões, então, referente à sociologia. Para a gente começar falando sobre sociologia, eu trouxe aqui para vocês 3 competências e habilidades que são fundamentais para o seu Enem, que foram fundamentais também para a resolução dessas questões do simulado.
Primeiro, o conceito, acompanhe comigo aqui na leitura. No conceito, o aluno ele deve ser capaz de fazer uma leitura das relações de poder, da organização social e do Estado, a partir de uma matriz conceitual. Que matriz conceitual é essa, pessoal? Essa matriz conceitual a gente pode levar em consideração os filósofos clássicos do século XIX, os sociólogos, os pensadores clássicos do século XIX, que é Max Weber, Karl Marx, Augusto Comte e Émile Durkheim. Essa segunda habilidade e competência que é fundamental é a capacidade de contextualização. O que é cobrado de você nas questões da capacidade de contextualização? Você deve fazer uma relação entre o texto e a situação em que ele ocorre, trazer para o plano do que foi vivenciado lá naquela questão a problemática apresentada. E já a terceira competência e habilidade, que é fundamental, lá para o seu Enem, que as questões vão trazer, é a questão da interdisciplinaridade. Mas o que é isso, professor? Essa interdisciplinaridade propõe uma superação da abordagem fragmentada do conhecimento rumo a uma abordagem que envolva garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo assim com os limites da disciplina. Você pode ver muito bem nesse diagrama que eu coloquei aí, essa relação entre conceito, contextualização e interdisciplinaridade. E esses três conceitos fundamentais, eles se envolvem e vão desaguar na sua questão lá do Enem e que, por sua vez, também foi cobrado nas questões do simulado. Vejamos, então, agora uma questão que foi trabalhada no simulado e que dá para a gente explicitar bem como esses três conceitos se relacionam. Acompanhe a leitura comigo. O trabalho assalariado surgiu somente quando foi facultado ao ser humano vender a sua força de trabalho mediante uma remuneração. Essa situação marca uma grande transformação nas relações de trabalho. Quando se analisa a questão do trabalho na sociedade capitalista, é necessário não se ater ao processo de produção capitalista de uma única região do planeta ou de um país, pois ele se desenvolve diferentemente nas diversas regiões. Do ponto de vista de Karl Marx, o que ocorre é a transformação do trabalhador em. Vamos ver alguns pontos principais dessa questão e as informações que elas nos trazem. Primeiro, o problema do trabalho assalariado. A questão já traz a informação que o trabalho assalariado, ele compra a força de trabalho. E quem é que compra essa força de trabalho? Aquele que possui os meios de produção. Segundo enunciado importante, ele quer saber como essas relações de trabalho, como o trabalho assalariado se dá nas condições como essas relações de trabalho se constroem. E a terceira fundamental é dentro de uma sociedade capitalista. Está vendo a contextualização? E a questão, ela delimita o tema, propondo uma reflexão segundo Karl Marx. Para resolvermos essa questão, nada melhor do que ir na obra principal de Marx, O Capital, escrito em 1867, onde, em 1867, foi publicado esse primeiro volume. Vejamos, Marx explica que as novas relações de trabalho no contexto de expansão do capitalismo produz o fetichismo. Então, falar de relações de trabalho, falar dessas novas relações de trabalho, as condições como elas se dão, é levar em consideração a problemática do fetichismo, da mercadoria através das condições entre trabalho e produção. O fetichismo nasce de uma relação social definida entre os homens que assume, a seus olhos, a forma fantasmagórica. O que é essa forma fantasmagórica? Fora da consciência do próprio homem, de uma relação entre coisas. A fim de encontrar uma analogia, devemos recorrer às regiões enevoadas do mundo religioso. Neste mundo, as produções do cérebro humano aparecem como seres independentes, dotados de vida e entrando em relações tanto entre si quanto com a espécie humana. A partir desta analogia, Marx ainda acrescenta na obra O Capital. O mesmo acontece no mundo das mercadorias com os produtos das mãos dos homens. A isto Marx afirma, dou o nome de fetichismo, que adere aos produtos do trabalho. Assim, segundo Marx,
para a gente resolver essa questão das relações de trabalho, o fetichismo é o quê? É uma relação social entre pessoas mediada por coisas. O resultado é a aparência de uma relação direta entre as coisas e não entre as mercadorias. Conclusão, as pessoas agem como coisas, mercadorias. E a mercadoria é tratada como um valor superior a quem? Ao próprio homem, nos levando à alternativa correta, que é a alternativa da letra E, mercadoria. Portanto, então, do ponto de vista de Karl Marx, o que ocorre é a transformação do trabalhador em quê? Em mercadoria. O que a galera, o pessoal lá no dia do simulado, marcou muito foi a questão do proletário. Tem que ficar atento ao comando da questão, que ele não quer saber o termo que designa uma condição daquele momento histórico específico. Ele quer saber o que essas condições desse trabalho assalariado, inserido no contexto de expansão do capitalismo, junto com a Revolução Industrial, trouxe e transformou o trabalhador. E nós vimos a partir da obra do Capital que transformou o trabalhador em mercadoria. Muito bem, professor Danilo, velho e bom Marx aí, sempre aparecendo, né, no Enem, tanto em questões de sociologia, quanto em questões de filosofia, quanto em questões históricas, né? Então, percebam como ele transita por diversas áreas do conhecimento, né? O bom e velho Marx. Continuando, senhoras e senhores, outro grande clássico aí da história da filosofia, Platão, né? A filosofia platônica vem sendo cobrada no Enem, principalmente em torno de questões relacionadas com a justiça e com a ética. Né? Então, é o caso dessa questão que a gente preparou aí com muito carinho para vocês durante o simulado. Né? Então, para Platão, no livro 4 da República, a justiça na cidade ideal. Então, percebam já o enunciado, mais uma vez, contribuindo com a sua contextualização. Né? A justiça na cidade ideal, então, baseia-se no princípio em virtude do qual cada membro do organismo social deve cumprir com a maior perfeição possível a sua função própria. Um breve comentário, meninos. Percebam que já de saída, o enunciado da questão, o texto motivador, te apresenta que a perspectiva platônica da justiça na cidade ideal significa que cada um deve cumprir a sua função. Né? Continuando a leitura, tanto os guardiões, como os governantes e os industriais têm a sua missão estritamente delimitada. E se cada um desses três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível que lhes compete, o estado resultante da cooperação desses elementos será o melhor estado concebível. Aí o nosso amigo Jäger, aí, um dos grandes teóricos da filosofia grega, né, da paideia grega. Então percebam que o enunciado da questão, o texto motivador, já te apresenta uma certa linha de leitura da cidade ideal platônica a partir da matriz da justiça. Vamos à resolução. Percebam, senhoras e senhores, que a alternativa, que o comando da questão pressupõe, com base no texto e em seus conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa correta. Observem a letra E, meninos e meninas. Na cidade ideal, nessa república ideal platônica, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que lhe compete. Percebam, meninas e meninas, é muito claro. O ideal de justiça na perspectiva platônica é pautado não numa igualdade entre todos, mas no respeito à diversidade. Então, a cada um lhe cabe manter as suas funções para o bem da cidade. Então, meninos e meninas, Platão tem uma noção de justiça distinta da nossa. E talvez por isso, muitos de nós, durante o simulado, tenhamos escolhido a alternativa D. Leiam comigo. A justiça na cidade ideal manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de cada um no exercício de sua função. Essa noção de justiça, senhoras e senhores, é uma noção mais próxima ao nosso ideal de justiça na democracia representativa atual. Né? Então, percebam, nas questões do Enem, nós precisamos abandonar, em alguns momentos, as nossas opiniões e se centrar no exercício da filosofia do autor. Né? Então percebam como a noção de justiça de Platão pode nos parecer estranha, mas é uma noção de justiça que atribui a cada um dentro da polis, que é o ideal dos valores éticos do homem grego, né, o seu exercício daquilo que lhe compete dentro da polis grega. Então aí nós temos a resolução, né, justamente a cidade ideal platônica não implica nessa igualdade entre todos, ok? Professor Danilo? Vamos agora para essa questão. Acho muito interessante colocar essa questão, porque de início o comando dela nos traz uma imagem, e uma imagem carregada de informações. Leia comigo o enunciado. Observe esta imagem para fazer o que se pede a seguir.
Antes da gente ir propriamente para a questão, analisem aqui comigo. Nós temos o sujeito, o eu, representado nessa figura, delimitado em um espaço específico. E interferindo na formação desse eu diretamente, como a gente pode observar os vetores aqui, ó, influenciando na formação desse eu, nós temos diversas instituições sociais participando nesse processo de formação. Como exemplo, família, igreja, escolas, organizações políticas, meios de comunicação, acontecimentos políticos e sociais, trabalho, amigos e pares. Nessa questão, dá para a gente perceber que a questão conceitual de um sociólogo específico ela não é cobrada, mas é cobrada de você a capacidade de trazer e contextualizar questões que trabalham a problemática das instituições sociais e o espaço social. Vamos à questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença entre sociedade e socialização. O que essa questão ela quer de você? Primeiro, um domínio mínimo do conceito de sociedade. E, em segundo momento, um domínio mínimo do conceito de socialização. E, principalmente, como que a sociedade e a socialização se relacionam. Antes da gente ver a resposta, vamos, então, a resolução. Socialização. Socialização é o processo pelo qual a sociedade, ou a comunidade, ou ainda o grupo social, ensina a seus membros seus costumes e regras. Então, a socialização é um processo de formação, construção dessa identidade de um sujeito. Um sujeito aonde? Inserido num espaço social, numa sociedade determinada. E a sociedade, por sua vez, no sentido geral, trata-se do campo de relações intersubjetivas, ou seja, das relações humanas de comunicação. Portanto, trata-se também da totalidade dos indivíduos entre os quais essas relações, no caso as instituições sociais, influenciam diretamente na construção dessa totalidade. A gente viu isso na figura, as instituições sociais influenciando diretamente na construção desse eu, ocorrem em alguma forma condicionada ou determinada. Com essa resolução, entendendo o conceito de socialização e sociedade, nós encontramos a resposta correta, que é a alternativa E. Socialização torna o indivíduo o quê? Membro ativo de uma sociedade, e a sociedade, por sua vez, é essa totalidade dos indivíduos entre os quais ocorrem essas relações. Eu gostaria de uma atenção maior, que a maioria marcou a letra D. E qual a problemática dessa letra D? Olha o que ela nos traz a informação. Socialização são as relações entre culturas diferentes e que se mantinham distantes. O que a gente acabou de ver? O processo de socialização traz as culturas diferentes num plano de relações próximas e não num distanciamento. E as sociedades são as relações dentro de uma mesma cultura. O problema dessa questão, ela se dá ao dizer que o processo de socialização coloca as culturas e as relações entre essas culturas num plano distante. Vamos agora à questão de filosofia. Obrigado, professor Danilo. Então vamos aí mais a uma questão de filosofia que vem sendo aí surpreendentemente sempre cobrada no Enem, essa relação de Descartes, que é um pensador racionalista, né? A gente já viu Hume, que é um filósofo empirista. Então essa questão do conhecimento, ela sempre vem sendo abordada pelo Enem aí nos últimos anos de maneira até explícita, inclusive citando Descartes em contraposição a Immanuel Kant, citando Descartes em contraposição a Hume. Então vamos à questão. Leia com atenção esse texto. Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso, que por indústria sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu sou, também se me engana, que me engane o quanto possa. Nunca poderá fazer, porém, que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo. Pode parecer, no primeiro momento, um texto um pouco complexo, meninos e meninas, mas se nós o lermos a partir do pressuposto da dúvida cartesiana, ele se esclarece, né? Brincando, ele se torna claro e distinto, que é o fundamento que Descartes procura aí para a sua filosofia e para a ciência moderna. Então, vamos o enunciado da questão ainda te ajuda um pouco mais. Ele continua. Olha a explicação que ele te dá em cima desse texto. Para atingir o processo extremo da dúvida, Descartes lança a hipótese de um gênio maligno, sumamente poderoso e que tudo faz para me enganar.
Esta radicalização do processo dubitativo ficou conhecida como dúvida hiperbólica. Então, perceba que o enunciado ainda te dá mais uma pista aí para a resolução dessa questão. Vamos ao comando da questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação estabelecida por Descartes entre a dúvida hiperbólica, quer dizer, uma dúvida exagerada, e o cogito, né, a famosa formulação cartesiana lá das meditações metafísicas, do cogito ergo sunt, penso, logo existo. Percebam a alternativa A, meninos e meninas. Descartes sustenta que o ato de pensar tem tamanha evidência que eu jamais posso ser enganado acerca do fato de que existo enquanto penso. A alternativa A, meninas e meninas, meninos e meninas, apresenta de maneira clara a realidade objetiva da ideia, que é uma questão fundamental no pensamento cartesiano. O cogito é o que me garante a existência. Então é por meio do cogito que Descartes evita o argumento do gênio maligno. Tudo o que o gênio maligno tentar me tapear no meu processo meditativo pode até fazer algum sentido, mas o que me garante, o que me dá uma certeza clara e distinta, o que garante o fundamento, quer dizer, toda a arquitetura do edifício cartesiano da ciência e da filosofia está fundada no pensamento, ok? Então aí, só para a gente finalizar, percebam que a dúvida cartesiana tem um pressuposto fundamental dessa clareza e distinção. Passemos ao professor Danilo. Vamos lá, então. Acompanhe comigo a leitura desta questão. O que diferencia o senso comum do conhecimento científico é o rigor. Enquanto o senso comum é acrítico, ou mesmo sem estrutura, fragmentado, preso a preconceitos e a tradições conservadoras, a ciência, por sua vez, preocupa-se com as pesquisas sistemáticas que produzam teorias que revelem a verdade sobre a realidade, uma vez que a ciência produz o conhecimento a partir de onde? A partir da razão. Desta forma, o cientista, para realizar uma pesquisa e torná-la científica, deve seguir determinados passos, regras. Em primeiro lugar, o pesquisador deve estar motivado a resolver uma determinada situação-problema que, normalmente, é seguida por algumas hipóteses. Usando sua criatividade, o pesquisador deve observar os fatos, coletar os dados, para então testar suas hipóteses, que poderão se transformar em leis e, posteriormente, ser incorporadas às teorias que possam explicar e prever os fenômenos. Então, aqui nessa questão, a gente dá para perceber a diferenciação que o texto traz entre o conhecimento do senso comum, a partir do senso comum, que é acrítico, sem fundamentação, sem sistematização, em contrapartida do conhecimento científico, que pressupõe uma ordem, regras, maneiras próprias e sistemáticas de entender e construir noções sobre a realidade. Vamos ao comando da questão. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se entre seus principais teóricos Augusto Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar. Antes da gente ir para a resolução, olhe o quanto que essa questão é interessante. Ela não faz em momento nenhum a diferenciação entre pensamento social, conhecimento científico e positivismo, relacionando esses três conceitos num conceito que é principal, que é o positivismo. Então, há uma relação explícita na questão do pensamento social, pensamento sociológico, com o conhecimento científico, que, por sua vez, se fundamenta no positivismo. O que você precisava saber para essa prova? Conhecimentos básicos do positivismo, fundado por Augusto Comte. Vamos à resolução. A ideia-chave do positivismo se fundamenta na lei dos três estados, de acordo com o qual o entendimento humano passou e passa por três estágios, isto é, na forma de conceber, criar as suas ideias e até mesmo a própria realidade. Primeiro estágio, o estágio teológico. O ser humano explica a realidade por meio de entidades supranaturais. E essas explicações estão no plano da religiosidade. Já o segundo estágio, o estágio metafísico. Nesse estágio, há uma espécie de meio termo entre a teologia e a positividade. No lugar dos deuses, que era no estágio teológico, há entidades abstratas para explicar a realidade. Exemplo que ela coloca na questão éter, o povo, o mercado financeiro e etc. Agora sim, o terceiro estágio, que é o estágio que nos interessa para entender o positivismo, é o estágio
positivo, que é uma etapa final e definitiva. Nesse estágio, não se busca mais o porquê das coisas, mas sim o como. E esse como que entra a sistematização, a maneira como se explica, a maneira como se fundamenta, por meio da descoberta e do estudo das leis naturais. Ou seja, relações constantes de sucessão ou de coexistência. A imaginação aqui, nesse caso, fica subordinada à observação e busca-se apenas o que é observável mesmo, possível de ser explicado pelos limites da razão e, com isso, aquilo que é concreto. Nos levando à resposta correta, a alternativa D. A ciência social tem como função o quê? Organizar, olha o pressuposto do positivismo, e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições a partir também de elementos historicamente constituídos. Muito bem, professor Danilo, né? Finalizamos aqui, então, senhoras e senhores, mais esse Esquenta Enem, desejando a todos os alunos da Rede Cenecista muita tranquilidade durante a realização das provas. Vocês estão preparados, vocês já são vencedores. Tenham muita calma nessa hora, meninos e meninas. E a filosofia, e a sociologia e todas as ciências humanas aqui se despedindo e mandando um grande abraço a todos vocês. Boa prova, hein, galera? E sociologia e filosofia no Enem, fechar, hein? Vamos lá, tamo junto, Vamos lá, pessoal. hein? Até a um próxima. abraço. Tchau. Tchau, tchau.